Paz do Senhor. Em Lucas 17 em diante, conta a história de um paralítico, né? Que foi levado por alguns amigos até Jesus. Eu acho muito interessante, muito linda essa história, porque esse paralítico, ele foi levado até uma casa para ser curado. Porém, quando chegou lá, estava cheio de pessoas, tinha uma multidão. Aí os amigos pegaram e viram que não tinha como entrar com ele pela porta, resolveram entrar com ele pelo telhado, furou um buraco, fez um buraco no telhado, né? Arrancou as telhas e subiram com ele e a cama. Mais interessante, carregou ele com a cama até Jesus. Às vezes a gente passa momentos difíceis na vida e a gente tem amigos e muitas pessoas não dão valor, porque acha que está passando um momento muito difícil, que acha que ninguém gosta deles, quiser isso, quiser aquilo. O que eu acho mais interessante é que esse paralítico e esses amigos, eles deu valor. Por quê? Porque quando ele chegou lá, tinha aquela multidão. Se os amigos não importassem tanto com esse paralítico e não tivessem muita fé, havia ido embora, falar, não tem outro jeito, não tem saída, eu vou embora. Não, mas eles pegaram e foi persistente. E esse paralítico também permitiu que esses amigos fizessem isso. Porque não é qualquer pessoa que ia confiar, né? Em alguém carregar a gente igual, ainda mais ele deitado numa cama e os amigos carregando ele na cama, subindo, né? Uma altura de uma casa, só Deus sabe a altura que era naquela época, para poder levar ele até Jesus. Ele passou um processo que não foi tão fácil assim para chegar até Jesus para ser curado. Então, que nós venhamos saber que o caminho até Jesus não é tão fácil igual a gente imagina às vezes. Exige um pouco de esforço, porque ele teve que se esforçar para conseguir chegar lá para ter a cura. Eu estava vendo no Facebook uma colega minha que trabalhou comigo nas lojas Marisa, o nome dela é Débora, ela ficou paralítica há um tempo, depois que trabalhou comigo, né? E ela precisou de ser levada até a igreja para Deus curar ela. Ela é evangélica, né? Ela, num domingo pela manhã, dizendo ela que não queria ir, porque dizendo que ela conta a história que num dia antes ela sofria de saber que o pai dela e o irmão dela e os amigos estavam tendo que sofrer com ela carregar um peso, que era a enfermidade que ela estava sentindo, né? De ter que depender deles, de ter que passar por aquele processo difícil. Mas Deus é tão maravilhoso que me fez lembrar essa história do paralítico, né? Ela se permitiu ser levada até a igreja. O irmão dela foi levando a cadeira de roda com ela, né, até a igreja. Chegou lá não sabendo ela que Deus estava indo preparar uma bênção para ela, a vitória. Ela chegou lá de cadeira de roda e o Senhor operou milagre sobrenatural. Lá mesmo ela deixou a cadeira de roda e começou a andar pela honra e glória do Senhor Jesus. Eu estava vendo o testemunho dela, até chorei de emoção de saber como Deus continua sendo aquele Deus que operou milagre na vida daquele homem naquela época, né? Aquele paralítico que já saiu já carregando a cama, em vez dele, ele foi carregado, chegou lá sendo carregado, né, pelos amigos, depois saiu de lá ajudando a carregar a cama, eu imagino, né, de tanta emoção, de saber que não ia precisar mais de ser carregado, que ele ia ter utilidade de poder ajudar a carregar. Assim também foi com a Débora, ela chegou lá cadeirante e não precisou mais olhar para a cadeira de roda, porque ela começou se glorificar na presença do Senhor lá, porque o Senhor curou, operou milagre, ela chegou de cadeira de roda, voltou andando, e nós podemos também andar na presença do Senhor, indiferente da nossa enfermidade, indiferente do que nós temos enfrentado neste momento. Eu estava hoje pensando também naquela mulher de fluxo de sangue, mulher quando está no período menstrual, às vezes mulher sofre. Mulher sente cólica, sente uma cólica insuportável, sente dor de cabeça, sente inchaço, sente dor no corpo. Eu imaginando assim, meu Deus,
A gente fica tão pouco tempo assim, Pai. E para nós é insuportável, para nós é desconfortável. Aí imagina, Senhor, para aquela mulher que sofreu 12 anos da vida dela assim. Eu não sei nem como ela ter força para conseguir chegar até Jesus. Não que eu estou falando que a gente não tem que ter fé, ela teve fé, ela chegou lá pela fé, claro. Só que eu quero dizer assim, se não fosse Deus que tivesse dado força a ela, ela não tinha conseguido chegar. Pois a gente às vezes entrega os pontos de coisa tão simples, tão pequena, às vezes a gente perde a força da gente. Às vezes a gente desanima por ver coisas pequenas na nossa vida, uma pequena enfermidade. Imagina essa mulher que sofreu este tempo todo, meu Deus. Eu fico imaginando como Deus deu tanta força a ela e como ela teve tanta fé para ser curada. É como ela permitiu ser curada, ser tocada. Que nessa noite o Senhor venha tocar em você, que você venha permitir ser curado. Ah, Alcione, mas você não sabe o que eu tenho passado. Não interessa o que você tem passado. Deus continua sendo o mesmo Deus que opera milagre. Se Deus levou algum parente de você, Deus te sustenta. E lembra que Ele levou para um lugar melhor, melhor do que essa terra que às vezes há tanto sofrimento, há tantas tribulações. Ele levou para um lugar maravilhoso. A não ser que a pessoa não quis ir, né? Mas quem quer ir para o céu, quem é servo do Senhor, quem quer dedicar a vida a Deus, vai para um lugar maravilhoso. Vai para um lugar cheio de paz. Vai para um lugar que não vai ter esse sofrimento. Vai para um lugar sobrenatural. Um lugar que vai gerar muita paz. Então, que o Senhor venha consolar o teu coração nessa noite. Que o Senhor venha mudar o quadro da sua vida, da sua história. Que você venha permitir que Deus venha tocar em você. Eu também estava lendo um livro muito interessante, que eu aprendi muito. A mulher, ela era linda, o pastor conta que ela era linda, que ela tinha o sorriso lindo, só que ela tinha paralisia no rosto. Aí o pastor orou para ela e Deus não curou. Depois ela pegou e tornou procurar o pastor e contou para o pastor que Deus havia falado com ela sobre o perdão, que ela deveria perdoar. Ela pegou e contou que ela morava com a sogra e com o sogro há anos, e que ela odiava os dois, porque ela tentava fazer de tudo para agradar eles e não conseguia, e ela odiava eles. O pastor pegou e falou assim, a Bíblia ensina que a gente deve amar um ao outro, mas ensina primeiro que a gente deve perdoar. Não fala para você amar primeiro, não. Primeiro, vamos começar pelo perdão. Aí ela falou, perdoar eu consigo, que eu tenho facilidade. Os dois ajoelharam e começaram a orar. E ela começou a falar o nome dele. Senhor, eu perdoo em nome de Jesus. E ela começou a falar e orar. Na mesma hora o Senhor usou o pastor para operar milagres na vida dessa mulher. O Senhor pegou e curou a paralisia dessa mulher. O pastor se sentiu maravilhado, se sentiu, sabe? Ele se sentiu a presença do Senhor, ele se sentiu uma coisa extraordinária. Ele viu que Deus também estava trabalhando nele, porque ele também precisava liberar o perdão na vida de alguns membros da igreja dele, que ele cuidava de 700 mil irmãos, membros, né? E tinha 50 mil anciões, e que ele precisava falar para Deus, Deus, eu perdoo esses anciões, eu perdoo esses membros, pois não era fácil a vida dele como pastor. E o Senhor deu ele experiência sobrenatural na vida ministerial dele. Então, se você precisa perdoar alguém nessa noite, se você precisa se perdoar, fala para Deus, fala em nome de Jesus eu perdoo, Senhor. Em nome de Jesus eu me perdoo. Pois Jesus, ele fala que ele veio foi para os doentes. Ele quer ouvir você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, que Deus venha levar unção para o teu lar, para o teu coração. Que em nome de Jesus, Deus venha operar milagre na tua vida, pois Deus continua sendo o mesmo Deus da Bíblia, viu? Deus continua sendo o mesmo Deus que opera milagre. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Senhor, assim seja. Amém.